Paz e bem, irmãos e irmãs da Pastoral Familiar, agentes, né? Se você está chegando aqui agora, entra no link aí do vídeo, volta lá na série, na lista de transmissão e assiste o começo. E nós estamos chegando ao fim. Ainda falta mais alguns temas, mas já estamos chegando ao fim desse conteúdo. Espero que vocês estejam gostando. As dúvidas, postem nos comentários, que eu vou fazer o possível para responder o mais rápido possível. Ok? Então vamos direto ao assunto. Objetivos da pastoral familiar no Brasil. Então, objetivo número 1, formação de agentes de pastoral. Esse é o nosso principal objetivo. E para eu evangelizar, eu preciso compreender a fé que eu professo, a fé que eu testemunho. A formação de noivos, né, que pastoral familiar tradicionalmente, para que a pessoa possa casar, ela precisa fazer uma preparação de noivos, acolhimento de toda a realidade da família. Então, situações de dificuldades, né? Eu e Jussara, em muitas situações que às vezes chegam na secretaria, às vezes o padre encaminha para conversar conosco. Porque às vezes o padre fala que conversa com pessoas familiares, famílias. E aí nós vamos buscar casais que estejam na mesma realidade. Se vem um casal com dificuldade, que é um casal mais idoso, eu vou buscar casais da paróquia que têm uma vivência, que são mais idosos, para ajudar a ter esse diálogo. Às vezes é uma dificuldade de relacionamento entre marido, casais que querem se separar, casais que estão com dificuldade com relacionamento com filhos, filhos que estão em situação de rebeldia, né? Então, a gente sempre que chega a situação para a gente na paróquia, a gente tenta resolver da melhor forma possível, chamando outros casais para nos ajudar. A formação de noivos, a gente tem para pré-matrimônio, que são as pessoas, os noivos que são namorados, que não vivem juntos, né? E que resolvem casar. E hoje em dia nós temos a formação de casos especiais, que são pessoas de união consensual, pessoas que vivem juntas, que decidiram por N motivos da vida, ou às vezes por falta de catequese, ou por falta de condição, resolveram viver juntos e depois de um tempo tiveram discernimento para regularizar a situação de fé. E nós acolhemos essas pessoas sem julgamento para poder direcioná-las para a caminhada de fé, uma vez que elas tiveram esse discernimento. Então, Deus, em sua infinita sabedoria, eu tenho muita experiência que em alguns casos as pessoas, todos os casos especiais que eu já participei, é quase que unânime, eles falam assim: nós viemos porque nós sentimos que estava faltando alguma coisa no nosso relacionamento. Nós nos sentimos incomodados de não receber Jesus quando vamos na missa. Então, são casais que quando vêm, eles vêm com uma sede de Deus, uma sede de Cristo. E muitos já demonstram assim, de vir com essa sede de já ter estudado, já começou a ter assistido vídeos de Padre Fábio de Mello, de Padre Fábio, Canção Nova, e começam, já vem com essa fé que foi nutrida, que a sementinha que Deus colocou no coração deles, para vir para a igreja, para regularizar a sua situação. E nós, agentes, precisamos ter muito discernimento para que, no momento que esse fiel que se afastou da igreja e que agora está vindo para regularizar, que a gente tenha todo o carinho e toda a atenção para acolhê-los sem julgamento, para que agora não adianta, eles já foram, a gente julgar, apontar erros que eles cometeram, vai fazer eles afastarem de novo. Então é preciso ter muito amor neste momento. Que é justamente o terceiro objetivo, acolhimento de toda a realidade familiar. Eu acolho sem julgamento e aponto e faço a catequese para que eles voltem para o caminho de fé, para o caminho do alto.
Fortalecimento dos laços familiares. É muito importante fazer com que os filhos reconheçam a autoridade dos pais, que os pais saibam exercer a autoridade sem ser autoritário. Isso é muito importante. Às vezes a gente vê muita família que os filhos mandam nos pais, e não os pais direcionam os filhos. E aí a família fica toda desestruturada, né? Incentivar a espiritualidade familiar, o hábito de ler, de estudar, de rezar, de testemunhar a fé que está nas palavras, sublinhar os aspectos educador da família e seu sentido missionário. Educação não se aprende na escola. Educação, valores de ser honesto, de cumprir a palavra, de ser obediente, de aceitar a autoridade, são valores que são ensinados em casa. Então, pais, mães que estão assistindo aqui, se você não souber, não entender o seu papel de autoridade para ensinar seu filho a ser uma pessoa de bem, é muito temerário, porque na hora que ele atinge a fase adulta, nós temos hoje está fácil de entender muitos jovens que não conseguem entrar no mercado de trabalho, porque tem dificuldade de cumprir horário, de aceitar autoridade, de cumprir prazos, de assumir responsabilidades, porque tiveram um período de vida nas suas casas onde não tinha obrigação para fazer nada, acordava a hora que quisesse, fazia o que quisesse, falava o que quisesse, os pais davam tudo o que precisavam. Então, você chega um jovem que teve a infância, a pré-adolescência e a adolescência, tendo tudo, na hora que ele precisa trabalhar, aceitar ordem, aceitar exigência do cliente, saber lidar com pessoas que não concordam, que você não concorde de comportamento difícil, esse filho vai preferir ficar em casa. E hoje nós temos, às vezes, jovens com 30 anos, 40 anos morando em casa. Suscitar a participação das famílias no tempo litúrgico. É muito importante pai e mãe ensinar filhos a ir na missa, entender os tempos litúrgicos, entender os feriados católicos, entender a fé católica. A gente aprende com exemplo, né? Então, a maneira mais fácil de aprender é pela repetição. Então, se você, pai e mãe, não dão exemplo, seus filhos vão repetir o modelo de vocês. Colaboração com os movimentos, institutos e serviços familiares. E aí, o agente de pastoral familiar, o coordenador de pastoral familiar, tem que saber dialogar com todas as pastorais da sua paróquia, da sua comunidade. Não adianta achar que a pastoral familiar, eu sou da pastoral familiar, eu sei mais que todo mundo, eu estou estudando sempre, vocês têm que me ouvir. Tem que ter a humildade de estar próximo de todos os movimentos, para que esses movimentos sintam o desejo de trazer as dificuldades das famílias e das crianças, dos adolescentes, para que a gente possa acolher da maneira que o Papa pediu, né, pediu para que os bispos formassem a pastoral familiar para poder famílias evangelizando famílias. Então, olha só que objetivos maravilhosos que nós temos para a pastoral familiar. E objetivos que nos fazem refletir sobre o nosso comportamento, que nos faz, como agentes, querer ser pessoas melhores para poder sermos capazes de evangelizar cada vez mais jovens e famílias. Então, paz e bem, vou encerrar o vídeo aqui. Nós temos mais alguns conteúdos, estamos chegando até o fim. Até o próximo vídeo.